Oi, Ares, vamos tirar o seu tarô e ver as suas previsões para esse mês de setembro? Eu sou Roberto, aqui do Oráculo Luz do Sol. A gente vai fazer uma tiragem de tarô para vocês de Ares e vou falar também um pouco sobre os trânsitos da astrologia védica e como que eles vão afetar vocês de Ares. Eu te recomendo assistir esse vídeo se você tem ascendente, lua ou sol em Ares, e te recomendo assistir também o vídeo do signo do seu sol, da sua lua, do seu ascendente, para você ter um conselho mais completo para esse mês. 3 de copas, a lua, roda da fortuna, 5 de ouros, 5 de paus, imperador e enamorados. Ares, Ares, Ares. A impressão que eu tenho é que setembro é um mês de reorganização da vida prática de vocês, principalmente do trabalho, da rotina, do cuidado com a sua saúde, enquanto alguns relacionamentos vão entrar numa fase mais favorável, mais competitiva. Existe um mês muito positivo para vocês conseguirem algum tipo de novo relacionamento. Eu sei que vocês estão passando por uma fase um pouco delicada, talvez no seu ciclo de amizades, nas pessoas próximas a você, mas é um mês de renovação do seu ciclo de relacionamentos. A saúde tende acho que vocês entram nesse mês querendo resolver um monte de pendências práticas, de colocar a vida em ordem e meio que trabalhar bastante. Mas ao mesmo tempo é um mês que favorece muito relacionamentos, um mês que favorece muito a resolução de problemas com romance, com amizades, mas algum tipo de pessoa nova entrando dentro da sua vida e mais para a segunda metade do mês trazendo muita energia e muitas questões que envolvem a mudança mais prática da sua rotina e mudanças dentro de casa. Bom, a primeira questão que eu queria falar com vocês, de Ares, a impressão que eu tenho, 3 de copas, a lua e roda da fortuna, é que talvez nesses últimos tempos, talvez em agosto, nesses últimos meses, você tenha passado por poucas e boas dentro do seu ciclo de amizades. Seja alguma amizade muito próxima, ou alguma sociedade, algum vínculo dentro do trabalho, algum relacionamento seu finalmente começou a mostrar algum lado podre, começou a se afastar, começou a ficar um pouco mais distante, ou ele começou a realmente mostrar a verdadeira face. Talvez você tenha se afastado de algum relacionamento recentemente e esteja com o sentimento assim de estar um pouco mais isolado, ou de você estar se sentindo um pouco mais a impressão que eu tenho é que vocês talvez tenham descoberto que vocês estavam sendo passados a perna, que vocês estavam vivendo algum tipo de grande ilusão em algum relacionamento. Alguns de vocês podem ter descoberto algum tipo de traição, algum triângulo amoroso que envolveu vocês e que teve algum tipo de conflito muito forte. Alguns de vocês de Ares devem estar vindo exatamente desse tipo de energia, uma energia de conflito dentro dos relacionamentos. Seja das amizades, dos relacionamentos dentro do trabalho. Acho que vocês estão num período um pouco mais delicado, que o coração está querendo gritar muito, porque está muito machucado ou não sabe exatamente como lidar com algumas questões que começaram a aparecer nesses últimos tempos, principalmente nesse último mês de agosto. Alguns de vocês arianos, inclusive, devem ter passado por algum momento assim de teste de fé dentro dos relacionamentos. Seja no seu romance, em alguma amizade, a impressão que eu tenho é que algum relacionamento passou por um grande teste e que não se saiu tão bem assim quanto você gostaria, sabe? Alguma relação realmente chegou na hora, tá na hora de partir. Já te trouxe conflito o suficiente, já te trouxe disputas o suficiente e você já entendeu que ele está te levando só para um caminho de mais perda. Você está investindo e parece que esse contrato não está sendo benéfico para você. Acho que esse é um mês para vocês se avaliarem, principalmente o quanto que vocês estão se doando dentro dos relacionamentos. Nesse mês de setembro, a gente tem Vênus entrando em Libra, no próprio signo para nós da astrologia védica. Ou seja, para vocês de Áries, esse é um mês excelente para novos relacionamentos, para amor, para novos encontros, para reconciliações, para acordos, para sociedades. Vênus está muito forte nesse mês, trazendo exatamente uma energia de renovação para vocês,
nesse aspecto dos relacionamentos. É um mês muito positivo para você encontrar uma nova pessoa, para você encontrar uma pessoa que começa um relacionamento assim bem encaixado e que tem um potencial muito forte de ser elevado para um potencial mais sério, sabe? Para quem tá solteiro, inclusive, é um dos melhores períodos do ano para conhecer alguém, para chamar a atenção, para desenvolver um novo relacionamento afetivo, algum romance. E para quem já está comprometido, favorece bastante a aproximação, mais prazer, mais aquela vontade. Parece que vocês que são de Áries e que já estão em relacionamento, parece que nesse mês volta aquela vontade de se divertir mais com seu parceiro, com a sua parceira, sair, fazer algum plano que só vocês fazem, se divertir só do jeito que só vocês se divertem. Parece que a sedução também começa a ficar mais aflorada para vocês, vocês começam a voltar a flertar dentro do relacionamento que vocês já têm. Enfim, esse é um mês muito positivo para vocês de Áries se envolverem no mundo dos relacionamentos. A atração de vocês vai estar muito forte, o magnetismo, o poder de sedução. E quando Marte entrar em... Isso é muito bom, apesar de que quando Marte entrar em Câncer, mais no final do mês, a partir do dia 18, assim, pode ser que esse mês aumente muito a irritabilidade de vocês, dentro de casa principalmente, alguns conflitos familiares ou domésticos que acabam repercutindo bastante na relação de vocês. Então, se você mora com seu parceiro, com a sua parceira, a primeira metade do mês é muito positiva, de mais amor, de realmente mais tesão, de mais desejo, mas a segunda metade é uma segunda metade um pouco mais irritável, um pouco mais raivosa, ou com alguns conflitos que tendem a atingir o seu âmbito da rotina, né? Estou falando isso para quem tem relacionamento, mas isso também vale para você que é de Áries e está solteiro, solteira, principalmente dentro dos seus relacionamentos, dentro do trabalho. Existe uma chance muito forte de no início do mês você ter um holofote muito grande em você e vocês conseguirem lidar muito bem com os seus relacionamentos dentro do trabalho, mas a partir da segunda metade do mês aumenta muito a irritabilidade, aumenta muito a vontade de entrar em disputas, de falar na cara mesmo, de colocar, de finalmente endereçar talvez um incômodo que já está persistindo há muito tempo para vocês dentro do ambiente de trabalho, né? Então, sobre relacionamentos de uma forma geral, é um dos temas mais protegidos de setembro, digamos assim, mas alguns problemas externos ou familiares podem ser que atinjam vocês ao longo desse mês. Esse é um mês particularmente interessante que eu acho que vocês deveriam prestar mais atenção com chefes, sabe? Agora falando também já um pouco de trabalho, assim, a impressão que eu tenho é que vocês de Áries, caiu a própria carta de vocês. Imperador mais enamorados. Talvez vocês estejam revendo muito a estrutura de vocês, os contratos de vocês. Será que eles realmente estão valendo a pena? Será que eles estão equilibrados para vocês? Tanto contratos profissionais quanto contratos de relacionamentos, assim, contratos da vida como um todo. Vocês têm reavaliado muito a estrutura da vida de vocês, os acordos que vocês fizeram, os combinados, às vezes até as contas, os compromissos que vocês estão fechando por aí. Tem muita coisa que não era para estar do jeito que está, e eu sinto que nesse mês vocês vão sentir uma vontade muito forte de revisar alguns contratos, né? Eu sinto que tem alguns planos que vocês fizeram anteriormente, no início desse ano, que estavam dando certo, que passaram por altos e baixos ao longo desses meses e que vocês realmente estão reavaliando e talvez tenham realmente batido o martelo a respeito de alguns acordos. Talvez vocês tenham reavaliado ao longo desses meses alguns contratos. Alguns vocês estão entendendo que já está na hora de fechar e outros está na hora de colocar para frente. Mas existe uma vontade muito forte de vocês, arianos, de fazer grandes investimentos, né? Mercúrio entrando em Virgem nesse mês, na casa 6 de vocês. É um mês muito forte para trabalho, para organização, para produtividade, para redução de problemas dentro do seu ambiente de trabalho. A impressão que eu tenho é que o início, vocês vêm de um ambiente de trabalho que estava muito caótico, né? Problemas com colegas, problemas com o ambiente em si, com a própria estrutura, e vocês vêm de um período que talvez estavam se sentindo um pouco isolados, assim, estavam se sentindo meio para fora, um trem meio esquisito acontecendo com vocês lá dentro, uma competitividade até meio tóxica, mas parece que esse mês de setembro traz alguma luz para vocês, vocês conseguem negociar melhor, vencer obstáculos e pode trazer uma solução para vocês. Apesar de que é
um mês de certo aumento de responsabilidades para vocês dentro do trabalho, sabe? E alguns assuntos antigos, alguns assuntos profissionais antigos do passado, talvez até alguma proposta que você recebeu no passado, pode ser que volte, ou algum problema. Sabe aquele erro que você cometeu algum tempo atrás e que você achou que tinha ficado despercebido? Pode ser que ele comece a voltar. Principalmente se tem a ver com alguma coisa que você deixou para trás, alguma coisa que você não viu, ou algum corpo mole às vezes que a gente está fazendo, sabe? Alguma atenção que você está deixando de dar para uma parte importante do seu trabalho. Pode ser que alguma questão dos bastidores assim possa pedir algum tipo de atenção. Nesse mês, inclusive, pode ser que vocês recebam algumas informações secretas. Alguma conversa que não era exatamente para você escutar, alguma informação que não era exatamente para você receber, você recebe e parece que isso aumenta, inclusive, a sua moral dentro do trabalho, sabe? É... Mas o grande foco desse momento do trabalho talvez seja essa sensação de ter que estar tendo a sensação de ter que entregar tudo ao mesmo tempo, de trabalhar muito, é... e pode ser que algumas coisas peçam muito, exijam muito esforço de você, exijam muito resultado assim, palpável, e talvez você se sinta um pouco prejudicado dentro do trabalho a partir da segunda metade do mês. Então toma cuidado com os combinados que você fecha, para que as expectativas elas sejam muito bem alinhadas, para que você tenha capacidade de entregar aquilo que você está combinando no longo prazo. Não seja seu inimigo do futuro. Faça combinados hoje que sejam mais leves para que depois no futuro talvez você possa acrescentar uma camada a mais. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Parece que algum chefe nesse mês parece que peça assim, ai, será que você dá conta de fazer esse trabalho? E aí você é muito entusiasmado com o trabalho, chega e fala, ai, eu dou conta de fazer isso, isso e isso, e ainda mais, entregar isso, isso e isso. Aquilo outro. E aí quando chega no meio do mês e você tá cheio de coisa para resolver, você fala, nossa, por que eu falei aquilo? Eu podia ter ficado calada. Presta atenção para você mesmo não ser a sua própria ruína. Tem algumas coisas, algumas propostas que podem aparecer nesse mês que são às vezes um pouco de ilusão. Cuidado para você não julgar o livro pela capa por um lado negativo, sabe? É... Esse é um mês muito bom, apesar disso, para clientes, para relacionamento com pessoas externas no seu trabalho, né? Se você trabalha com vendas, com contratos, negociações, negociações comerciais de todos os tipos, e Júpiter permanece em Câncer na casa 4 de vocês, que favorece muito patrimônios. Então, se você está pensando em fazer algum tipo de grande compra nesse mês, olha, eu diria que esse não é. Alguns de vocês arianos estão pensando em fazer compras, né? De casa, talvez de carro, fazer alguma mudança dentro dos grandes patrimônios de vida, talvez ou até algum investimento que tenha a ver com grandes compras assim, mas eu não acho que esse seja um mês tão favorável para vocês. Eu não acho que os investimentos tenham um bom retorno. Se eu fosse vocês, eu planejava, criava uma nova camada de segurança aí, aproveitava esse mês talvez para economizar dinheiro, principalmente se for alguma coisa que tiver a ver com a sua família, com familiares ou alguma coisa também compartilhada, né? Para as finanças desse mês para vocês diários, eu diria que é um mês muito bom para resolver problemas e organizar a vida profissional, mais do que simplesmente buscar grandes compras ou mais visibilidade. Voltando um pouco nos relacionamentos, que eu acho que uma coisa interessante que pode estar acontecendo, é que alguns de vocês de Áries podem estar envolvidos em mais de um relacionamento ao mesmo tempo. 3 de copas, enamorados, 5 de paus. Cuidado para esse excesso de relacionamentos não acabar sendo a sua ruína, para você não ter demais em algum certo momento do mês e acabar o mês no 5 de ouros, acabar o mês na escassez. Quem muito tem, quem muito escolhe, às vezes não acaba levando nada. Alguns desses relacionamentos, inclusive, podem ser só ilusão e, como eu falei, esse é um mês muito bom para você começar algum novo relacionamento mais duradouro. Mas não confunda isso com já que está disponível, então eu vou atrás também. Acho que é importante vocês criarem um pouco mais de estrutura ao longo desse mês e tomar cuidado com os triângulos amorosos que vocês estão se envolvendo. Para quem é poliamoroso, de relacionamento aberto, eu acho que é um mês, inclusive, ímpar para isso, muito positivo. Mas para quem é monogâmico, tem que tomar um pouco mais de cuidado. Falando de relacionamentos, inclusive, eu acho que vocês têm muita sorte com pessoas dos signos de Câncer, Gêmeos, Arianos também,
e demais signos de fogo, Sagitário e Leão. Signos de água também, eu falei Câncer, então Escorpião e Peixes também. Mas Gêmeos acho que é a exceção, que Gêmeos tende a ser um signo que tem bastante compatibilidade com vocês nesse mês. Isso eu estou falando tanto de Sol, Lua ou Ascendente. E agora do ponto de vista da saúde, quando a gente tiver Mercúrio entrando em Virgem e o Sol na casa 6 de vocês, parece que a saúde vai virar uma temática bem mais importante, assim. É um período, esse mês de setembro é um período muito importante para vocês fazerem, muito bom para vocês fazerem exames, tratamentos, fazer alguma mudança na alimentação de vocês, para criar algum tipo de rotina mais saudável. O risco é, às vezes, vocês ficarem obcecados demais com produtividade e acabar se excedendo nesse aspecto do trabalho, e aí a vida, o próprio corpo começa a virar uma competição com você, né? Então, cuidado, porque quando o corpo cobra, ele cobra muito sério, né? Cansaço e necessidade de repouso ainda estão muito fortes nesse mês. É... Mas eu acho que vocês têm um desejo muito forte de construir mais estabilidade na vida, dentro da rotina de vocês, dentro da casa de vocês. Eu acho que vocês estão em um período bom para poder fazer compras de casa, mas esse não é o melhor mês para isso. Quando eu digo período, eu estou falando essa reta final do ano. É muito bom para fazer reformas, mudanças. é, Mas acho que esse é um mês, inclusive, que a impaciência vai estar muito forte para vocês de Áries. Toma cuidado para vocês não se envolverem em disputas, brigas desnecessárias, porque eu vejo algum tipo de perda associado a conflitos que vocês vão se envolver esse mês. Eu sei que a irritabilidade está muito forte, a impressão que eu tenho é que vocês se sentem. Eu estou indo muito para frente, eu sei o que eu tenho que fazer, mas essas pessoas ao meu redor estão me atrasando. Pode ser tanto um atraso literal, tipo as pessoas se mostram como verdadeiras barreiras ou até algum tipo de acidente que acaba culminando numa briga. Toma cuidado, arianos. É isso, Ares. Eu espero que vocês aproveitem esse mês de setembro dentro dos relacionamentos, porque pode ser um período bem ímpar do ano para vocês. Espero que vocês tenham gostado desses conselhos. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Não se esqueçam de me seguir nas redes vizinhas, todas com o mesmo @Oráculo Luz do Sol. Na descrição desse vídeo ou na bio do meu perfil você encontra um link para poder marcar uma leitura de tarô completa só para você. E é isso, arianos. A gente se vê mês que vem.